Olá, eu sou o Dr. Daniel Ávalos e hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre as causas da psoríase e também todas as etiologias para essa condição da psoríase, comentar um pouquinho também sobre os tratamentos que a gente tem disponíveis para que a gente consiga assim ter realmente um controle dessa condição que gera bastante desconforto, bastante incômodo na qualidade de vida de muitos pacientes. Dentre as principais causas, a gente tem dois grandes grupos que a gente acaba separando, mas que a gente deve avaliar em conjunto também. Então a gente tem as causas principalmente socioambientais que o paciente pode estar relacionadas, né, ao desenvolvimento da psoríase e muitas vezes ao agravo da psoríase que o paciente já tem pré-existente. E também a gente tem alguns fatores, algumas condições genéticas, algumas predisposições hereditárias que o paciente pode ter, bem como outras patologias que o paciente pode ter associadas ao surgimento da psoríase. Lembrando que a psoríase não tem uma única causa conhecida, as causas por si só já são desconhecidas, a gente sabe que existe uma relação causal direta de alguns fatores, mas não é uma causa única específica. Então, quanto aos fatores principalmente ambientais, sociais do paciente, aqui a gente tem algumas causas importantes, principalmente quanto a inflamações na pele, pacientes que sofreram algum tipo de lesão prévia na pele, queimaduras em pele acabam desencadeando quadros de psoríase em alguns pacientes, queimaduras extensas, já mais profundas da pele. Pacientes que têm eventualmente o estresse ou a ansiedade muito elevado no seu cotidiano também tem um prejuízo tanto para quem já tem a psoríase, acaba piorando um pouco, se agrava um pouco mais em momentos pontuais de estresse, quanto pacientes que não tinham nenhum tipo de lesão e passam a apresentar essas lesões de psoríase. Então, tudo isso daí deve ser avaliado, estilo de vida que o paciente tem, tabagismo, etilismo, alimentação, exposição a tudo que possa inflamar o paciente está diretamente relacionado ao surgimento, à causa da psoríase. Também a gente tem a psoríase desencadeada pelo uso de alguns medicamentos, como os corticoides, por exemplo, principalmente quando a gente não faz um desmame, que é a diminuição, né, progressiva de dose quando o paciente utiliza corticoides por muito tempo, às vezes dentro de alguma internação hospitalar. Então isso é fundamental a gente levar em conta. Obesidade também pode agravar a psoríase por todas as inflamações que o paciente que tem uma síndrome metabólica, que tem obesidade, já possui basalmente. Então tudo isso a gente tem que considerar. E no outro grande grupo a gente tem os pacientes que têm uma predisposição genética, que acabam tendo uma herança ali da psoríase. Então filhos de pais com psoríase têm uma chance um pouquinho aumentada de desenvolver essa condição. Cerca de 30% dos pacientes tem essa relação direta ali com os fatores hereditários, com os fatores genéticos. Então é sempre importante a gente salientar isso e que muitas vezes esse fator genético está também associado a fatores ambientais, ao estresse, à obesidade, a alguma doença de base que o paciente tenha, à temperatura, ao frio. Então tudo isso pode se misturar e aí a gente tem várias causas realmente, uma doença multicausal e uma doença crônica que é a psoríase. Lembrando que a gente tem um outro vídeo no canal onde a gente fala um pouquinho mais sobre a psoríase, sobre a sua apresentação clínica, sobre os seus sintomas, mas só relembrando brevemente, são aquelas placas avermelhadas, descamativas, bastante coceira associada, que podem aparecer em várias regiões do corpo, couro cabeludo, membros, toda a parte do tronco, e que podem ir aumentando em tamanho e dimensões com o passar do tempo. Então, é importante a gente sempre deixar isso claro. E os tratamentos vão depender justamente do grau, da extensão da psoríase do paciente, do número de lesões, do que o paciente já fez de tratamentos previamente. Depende também do que o paciente tem de comorbidades, se pode ter algum tipo de interação ou algum efeito adverso com o uso das medicações que a gente geralmente utiliza. Então tudo isso tem que ser considerado na hora de a gente nortear um tratamento. Nos casos mais simples, muitas vezes a gente consegue um bom controle das placas de psoríase com alguns cremes, hidratação, uso de alguns corticoides pode também auxiliar. A gente tem um recurso da fototerapia, que é uma radiação ultravioleta diretamente na pele do paciente, sempre, claro, controlada por um médico. A gente indica ali a intensidade da luz, o tipo da luz. Isso daí traz um resultado bastante expressivo nos pacientes que têm muitas vezes um quadro extenso de psoríase, então tem várias partes do corpo, acaba realmente ficando inviável o uso de pomada em todas essas regiões, o uso de corticoide em todas essas regiões. Então a fototerapia é uma excelente solução para que a gente consiga fazer um bom controle desse processo inflamatório da psoríase. Em alguns casos também mais extensos ou refratários, que não tiveram realmente uma resolução muito boa com a terapia tópica, né, com os produtos de passar,
a gente pode partir para o uso das ciclosporinas, do metotrexate, que aí já são realmente medicações que a gente vai utilizar por um período prolongado, que a gente faz uma avaliação laboratorial prévia ao uso e principalmente enquanto estiver utilizando, a gente vai monitorando função renal, função hepática desse paciente, dentre outras avaliações laboratoriais, para que a gente sempre realmente vá acompanhando o paciente e não só observando a melhora clínica que ele está tendo, mas também se não está tendo nenhum tipo de agressão ao seu corpo, nenhum desbalanço de outras comorbidades, de outras doenças que o paciente tenha. Em alguns casos realmente aí mais graves de psoríase, refratárias a todas as outras medicações, a gente parte para os imunobiológicos, que já são medicações realmente que a gente acaba tendo um controle maior do paciente, avaliando o paciente mais frequentemente. E são medicações que aí sim já podem interagir com outras doenças que ele tem. Então é fundamental que esse paciente que utiliza imunobiológicos realmente esteja bem próximo de nós. Não é uma medicação que a gente consegue fazer uma receita online, uma avaliação muito à distância. É um paciente que tem que estar em consultório ali com uma frequência maior. Também alguns convênios, é uma medicação que a gente não tem uma facilidade para conseguir, mas é uma medicação que é possível, que é viável. Alguns convênios a gente consegue algumas dessas medicações através de um processo administrativo tranquilo, rápido, breve. Pelo SUS também sempre a gente tem surgindo novas medicações que são utilizadas, que são aprovadas e autorizadas pela vigilância sanitária também na utilização dos tratamentos de psoríase. Então tudo isso daí vai depender de qual medicação a gente vai utilizar. Muitos pacientes às vezes já utilizaram um imunobiológico, a gente tem que partir para outro, então todo esse manejo com essas medicações deve ser feito por um médico experiente que realmente consiga tratar esses casos mais graves de psoríase. E agora eu quero saber de vocês, você tem psoríase, já fez algum tratamento, está fazendo algum tratamento atualmente? Como é que é o seu controle ali das lesões, dos sintomas? Deixa aqui nos comentários para a gente saber um pouquinho mais, compartilhar as experiências também. Não esqueça de ativar o sininho para as notificações, deixar o seu like, se inscrever no canal e nos vemos no próximo vídeo.